Nesse momento, quero convidar para fazer o uso da palavra o diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN, o senhor Amaury Martins de Oliva. Bom, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o prefeito Davi, a quem eu cumprimento todos os meus colegas de mesa, todas as autoridades presentes. Também cumprimentar a doutora Onilda, a quem eu, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, todos os consumidores aqui presentes. É uma alegria imensa para a FEBRABAN estar presente aqui em Manaus, e assinar esse acordo de cooperação. É uma honra, é um privilégio e uma grande responsabilidade. Prefeito, doutora Onilda, é o nosso primeiro acordo de cooperação com o órgão de defesa do consumidor da Amazônia. A gente discute tanto temas como sustentabilidade, inclusão, esse ano no Brasil sediando a Conferência do Clima, um dos eventos mais importantes da ONU, e esse tema, certamente é um tema fundamental também para que a gente tenha uma sustentabilidade justa, inclusiva, com menos desigualdade, e seguramente a educação financeira é um dos pontos dessa agenda. Então, para nós também é uma dupla honra estar aqui em Manaus e também assinar o primeiro acordo de cooperação com o órgão de defesa do consumidor aqui da região da Amazônia. A relevância desse tema é fundamental e aqui é importante a gente ter esse dia com vários lançamentos, publicações, do próprio núcleo. Recentemente nós fizemos uma pesquisa na FEBRABAN, prefeito, ouvindo uma série de consumidores. A FEBRABAN tem um ciclo de pesquisas e uma foi específica sobre educação financeira. E ela mostrou que dos entrevistados, 55% das pessoas disseram que entendem pouco ou nada de educação financeira. Mas, ao mesmo tempo, 91% das pessoas reconheceram que esse tema é de extrema importância, que ele é fundamental para a gente ter um controle das nossas finanças pessoais. Então, ao mesmo tempo que tem um desafio enorme em termos de educação financeira, tem o desejo do consumidor de ter acesso a essas informações e de ter cada vez mais saúde financeira. Entre aqueles entrevistados que declaram endividados, e hoje o endividamento é um grande desafio na nossa sociedade, 39% dos entrevistados já se identificaram como endividados, 77% deles afirmaram que o endividamento não é só uma questão financeira. Falávamos há pouco, prefeito? Ele também afeta a saúde emocional, afeta as relações familiares, as relações profissionais. Então, também é um tema bastante amplo, que envolve, além da defesa do consumidor, uma série de outras agendas. É uma alegria aqui ver vários secretários também presentes, que comandam agendas importantes do município, porque, de fato, tem aqui um impacto muito grande na nossa sociedade em vários segmentos, quando a gente pensa da relação de consumo. Há uma relação direta entre, naturalmente, a dificuldade da gente controlar os gastos, isso leva ao endividamento, isso leva à inadimplência, e por isso que a educação financeira é tão importante. Na FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, nós temos uma história de ações de educação financeira, sempre buscando gerar conhecimento que possa trazer ao consumidor uma possibilidade de transformação positiva no seu comportamento, para que a gente tenha uma relação mais saudável com o dinheiro, com as finanças. E, para nós, é muito claro, todos ganham com o consumidor mais informado, mais engajado na sua saúde financeira. Aqui não é uma disputa, é um ganha-ganha. Ganham todos. Ganha o consumidor, ganha o sistema financeiro, porque o sistema financeiro não quer inadimplência, quer uma relação sustentável com seus clientes, e ganha também a sociedade, porque isso traz um efeito positivo para toda a sociedade. Então, para nós, é muito claro que a educação financeira é fundamental para que a gente possa ter hábitos financeiros saudáveis, para prevenir o superendividamento e também reduzir a inadimplência. Naturalmente, um dos nossos desafios é sempre chegar nas pessoas, e o PROCON, ele está sempre aberto à população, tem aqui servidores valorosos, que também levam orientação, levam conhecimento, levam atendimento a todos os consumidores, e para nós essa parceria nos dá a oportunidade de chegar na ponta, de capilaridade, e esse é um grande desafio da nossa sociedade. A gente tem a dimensão que o Brasil são vários Brasis, Tem lá o Brasil da Faria Lima, tem o Brasil de Brasília, mas tem muitos Brasis que convivem no nosso país, e é importante a gente estar atento
e chegar a todos, né, a todas as regiões, a todos os consumidores. A gente tem um desafio aqui de alcançar as nossas ações, né? É uma população muito extensa, o Brasil é muito extenso, e também engajar o consumidor, engajar as suas famílias. Por isso que a presença de cada um de vocês aqui é tão importante, né? Cada um aqui é um multiplicador de educação financeira, de ações, de orientações, né? De levar sempre esse conhecimento para a família, né? E para quem o PROCON tanto atende. A gente tem aqui na cooperação uma série de iniciativas já pensadas para uma parceria com o PROCON. A gente criou como uma dessas ferramentas para o consumidor, numa parceria com o Banco Central, um índice que chamamos de Índice de Saúde Financeira do Consumidor. O Elton depois vai detalhar esse índice, mas nós entendemos que era importante a gente ter uma ferramenta para ter um diagnóstico pessoal, né? Ninguém sabe qual que é a sua saúde financeira. Então, chamamos 70 especialistas para nos ajudar a montar esse indicador. É um questionário muito pequeno, muito objetivo, que a gente tem a nossa nota. E com essa nossa nota a gente consegue se comparar com outros consumidores, se a gente está melhorando a nossa saúde financeira ao longo do tempo, né? Então, é algo simples e é uma régua para a gente medir a nossa saúde financeira. É o primeiro passo, tá? A gente não gerencia aquilo que a gente não consegue medir, né? Então, esse foi uma primeira ferramenta que a gente criou e hoje ela está disponível a todos os consumidores. Depois, tendo a ferramenta, tendo o diagnóstico, a gente criou uma plataforma de educação financeira, que é o Meu Bolso em Dia. É uma plataforma digital, gratuita, né, que a gente cede aqui todo o nosso conteúdo, cede aos consumidores de Manaus, né, esse acesso gratuito. Quando o consumidor entra na plataforma, faz o seu diagnóstico. Hoje, com a ajuda da inteligência artificial, da tecnologia, todo o conteúdo se adapta ao perfil daquele consumidor, às necessidades, né? Você fala sobre a necessidade de sair das dívidas, se tornar um pequeno investidor. Então, aquele conteúdo se molda, né? E ele para atingir o objetivo e enfrentar aqueles desafios que o consumidor tem. Então, essa é uma outra ferramenta. Hoje a gente já tem mais de 6 milhões de acessos, 300 mil usuários da plataforma, mas é muito pouco quando a gente pensa em Brasil, né? E aí eu quero contar muito com o apoio do PROCON Manaus para que a gente chegue a um número cada vez maior de consumidores, que é o grande objetivo da nossa plataforma. Paralelo a isso, a gente tem o nosso portal de conteúdo, que também é o Meu Bolso em Dia. A gente está cedendo aqui todos os conteúdos, os vídeos, as publicações, né? Vão desde temas do dia a dia, de como fazer orçamento doméstico, como trocar uma conta mais cara por uma mais barata, como se tornar um pequeno empreendedor, até dicas mais amplas de educação financeira. Hoje, um grande desafio nosso são os golpes e fraudes, né? A engenharia social, quadrilhas que roubam as nossas senhas, né? Então, tem aqui uma série de orientações, né? Informações, tudo num conteúdo imparcial, feito uma parceria com o Banco Central do Brasil, e sempre seguindo as sugestões, também recomendações dos órgãos de defesa do consumidor. E um outro ponto que nós entendemos importante é também repactuar as dívidas, né? A FEBRABAN, em parceria com os PROCONs, com o Banco Central e com a Secretaria do Consumidor, a gente realiza por ano 2 grandes mutirões de negociação de dívidas nacionais. Ao longo desses 5 anos, os bancos já repactuaram mais de 33 milhões de contratos, é um volume muito significativo, né? Mas a gente tem indo além dos mutirões, não é só renegociar dívidas, mas também aproveitar essa oportunidade para também trazer orientação e educação financeira para o consumidor. A ideia é que não tenha o consumidor que voltar no outro mutirão, né? Que ele possa, né, com aquele auxílio, naquela travessia, com o pagamento de dívidas, ter uma vida mais equilibrada com as suas finanças. Os resultados dessas ações começam a aparecer, não é algo simples, né? A gente tem sempre um desafio no nosso país, né? Um passado inflacionário, o nosso próprio perfil cultural, né? Nós somos latinos, nós gosta de se planejar tanto, né? A gente gosta no parcelamento, às vezes a perder de vista, enfim, são características do nosso país, né? Mas que a gente tem que sempre ter um olhar aqui crítico de como a gente pode avançar, melhorar e ter mais saúde financeira. Os resultados já começam a se mostrar perceptíveis, todo ano a gente mede a saúde financeira do brasileiro com pesquisas, né? Agora a gente está finalizando uma próxima pesquisa, será publicada nas próximas semanas, mas os últimos 3 anos já mostram melhoras, né? Ano a ano. Então, a gente tem avançado no caminho certo, mas que é fundamental as parcerias, né? A gente tem uma clareza que ninguém faz nada sozinho, e essa parceria com o PROCON Manaus, né? A nossa primeira parceria com um órgão da Amazônia, né, nos enche aqui de alegria, né, e também com expectativas, né, para que a gente consiga avançar juntos cada vez mais e que a gente tenha no país não só uma inclusão financeira, uma inclusão bancária,
mas sempre uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né, que seja, né, justa para todos. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, e contem conosco. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento eu quero convidar também para fazer o uso da palavra o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Amazonas, o doutor Reginaldo Souza. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar mesmo na pessoa da nossa autoridade maior, nosso prefeito, e a doutora Onilda, que está aqui presente. E eu não poderia deixar a oportunidade, prefeito Davi, nesse momento, de prestar sua homenagem, em nome da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, a sua pessoa pela criação, recriação do nosso Procon Manaus. O Procon Manaus desenvolve um papel muito importante aqui na nossa cidade, principalmente para o hipossuficiente. Então, é por isso que eu estou aqui, pedir a palavra, doutora Onilda, para agradecer ao prefeito e pelo seu belíssimo trabalho que a senhora vem desenvolvendo junto ao Procon Manaus. Hoje a gente vê a situação dos hipossuficientes, principalmente dos consumidores aqui da nossa cidade, com um olhar mais humanizado, graças à sua pessoa. Então, eu fico muito feliz e quero dizer que a nossa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na nossa Comissão de Defesa do Consumidor, pode contar conosco nesse grande projeto maravilhoso, nesse termo de cooperação que hoje assinamos aqui hoje, presenciamos, a sociedade presencia. E eu quero dizer mais, nós queremos estar juntos também nessa batalha do superendividamento, porque é um gargalo. Agora há pouco nós falamos de uma situação muito importante, que é muitas pessoas passam despercebidas, da saúde mental, da saúde da pessoa. Então, a pessoa superendividada, ela leva até o suicídio. Nós vemos vários casos disso. Então, é uma questão não só financeira, mas é uma questão de saúde mesmo, prefeito. Então, por isso que nós temos que combater, e a nossa OAB está aí para somar com você. Parabéns e muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos a presidente do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor, Procon Manaus, a doutora Onilda Abreu. Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de a gente começar a fazer a saudação à mesa, eu quero fazer um registro aqui, gente, muito especial. Hoje é um momento muito especial para nós, para o Procon Manaus, para a Prefeitura de Manaus, especialmente para mim, gente. Porque nós estamos realizando aqui um lançamento de um órgão importantíssimo para a saúde financeira de cada um de nós. E como isso é importante para o nosso dia a dia. Então, eu quero expressar a minha gratidão, o meu orgulho, viu, prefeito? E a todos aqui presentes. O quanto eu estou feliz de estar participando desse momento, porque esse é um marco na política pública de defesa do consumidor. E isso é um avanço da Prefeitura de Manaus, isso é um avanço que o Procon Manaus dá, porque é um trabalho feito com muita transparência, com muita dedicação. E o lançamento do NAS, Núcleo de Apoio ao Superendividado, realmente é um trabalho que surgiu, isso já vem feito aí dentro da gestão do prefeito Davi Almeida, e isso, prefeito, o senhor sabe muito bem, é uma proposta do seu governo, que está sendo, gente, efetivamente realizada. Então, isso é um momento muito especial, porque a Prefeitura de Manaus avança. E eu estou muito feliz em participar desse cenário hoje aqui com todos vocês. E dizer o seguinte, antes de a gente começar, eu quero saudar aqui a mesa, aqui do prefeito Davi Almeida, cuja liderança nos permite
executar as políticas públicas sempre voltada para o bem-estar da população. Saudar aqui, em nome do prefeito, todas as autoridades aqui presentes que formam a cadeia de proteção de defesa do consumidor. Aqui nós temos a Polícia Civil, doutor Rafael, nós temos aqui a Defensoria Pública, doutor Cristiano, nós temos aqui a doutora Sheila, do Ministério Público, nós temos aqui a OAB, doutor Reginaldo, nós temos aqui representante das entidades financeiras, dos bancos. Então, isso aqui demonstra, gente, o quanto esse tema, esse assunto, endividamento, proteção do consumidor, requer um trabalho coletivo, compartilhado, em busca do melhor, que é a qualidade de vida do consumidor. Antes de sermos servidores públicos, nós somos consumidores. E antes de sermos consumidores, nós precisamos entender esse mundo de consumo. A gente sabe que o crédito na mão da gente é fascinante. Quando você tem a possibilidade de comprar, quando você tem a possibilidade de adquirir um serviço ou um produto, isso aí é encantador. E isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Isso é uma ferramenta essencial, o crédito. Porém, a gente tem um outro lado da moeda, que isso também se transforma numa armadilha grandiosa, infelizmente, para as famílias brasileiras. E o endividamento, gente, é algo perigosíssimo, é algo que está no nosso dia a dia. E aquilo que o doutor Reginaldo falou, não é só questão de número, não é problema de número. O endividamento, ele afeta a nossa dignidade, ele afeta a nossa saúde mental, ele afeta a nossa qualidade de vida. Qual a pessoa endividada que consegue dormir bem, tranquilamente? Qual é a pessoa endividada que consegue ter um bom relacionamento dentro do seu casamento? Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados só para vocês entenderem o tamanho do problema do que é o endividamento. Nós temos pesquisas da Confederação Nacional do Comércio, realizou uma pesquisa muito recente, e informa, inclusive, Amaury, a gente vem melhorando a qualidade da educação financeira, mas nós precisamos ainda conscientizar a população da importância do gasto. Essa pesquisa que foi feita, uma pesquisa que foi realizada de endividamento e inadimplência do consumidor, ela aponta que, imaginem, 78,3%. Olha esse percentual, gente. 78,3% das famílias brasileiras são endividadas. Isso, para mim, é muito alarmante, porque isso causa impactos, consequências pesadas, fortes e negativas para o comércio, para as famílias, para o ser humano. Temos uma pesquisa do IBGE, olha como é algo tão profundo que isso vai muito mais além do que um problema financeiro. 57% dos casais se divorciam porque o motivo que causa isso são os problemas financeiros, é o dinheiro. Não é o dinheiro em si, mas a questão de falar do dinheiro, de se organizar, de você compartilhar com o seu parceiro. Existe a infidelidade financeira. Vocês sabem o que é isso? Um parceiro não conta para o outro que ganha, como gasta, no que gasta, e isso causa uma insegurança, uma incerteza e gera o problema que nós enfrentamos no dia a dia. 36% dos jovens brasileiros entre 18 a 24 anos não têm o menor controle nas suas finanças. Então, são dados importantes que a gente precisa trazer aqui, porque a gente não tem uma consciência financeira. Isso é algo que precisa ser trabalhado, gente, desde o começo. E nós, o Procon Manaus, prefeito, nós trabalhamos num projeto grandioso que é o Procon nas escolas. O Procon nas escolas, inclusive aqui, eu registro a presença do pessoal da CEMED e eu não quero esquecer a presença dessa turma importante. E aqui eu agradeço o gestor e os alunos
do Centro Integrado Municipal de Educação Arthur Vigílio, que aqui está representando o PROCON nas escolas, gente. Isso é um trabalho, muito obrigada pela presença de vocês, é grandioso esse trabalho, e nós tivemos um apoio fantástico da CEMED, e aqui eu agradeço toda a turma da CEMED, o secretário, que assim foi maravilhoso de fazer essa parceria conosco, e nós estamos, desde o ano passado, executando o PROCON das escolas. Dentre várias orientações está a educação financeira, que é o que a gente precisa aprender. Como investir, como consumir, o consumo sustentável, como lida com as nossas finanças. A gente sabe o quanto a gente ganha por mês, não é isso? Mas a gente não sabe o quanto gasta, porque isso sai do nosso controle absurdamente. E a gente vive num ciclo vicioso de endividamento. Eu não vou querer que você levante, mas se eu fosse fazer uma pergunta aqui, quem hoje tem consignado empréstimos junto aos bancos? Eu acho que a maioria, não precisem, por favor, levantar a mão. A maioria é levantar e dizer, eu tenho empréstimo. É uma realidade. Mas o pior é que esses empréstimos, eles não são só para cobrir necessidades. Sabe o que acontece? Eu vou fazer uma festa, vou fazer um aniversário de 15 anos do meu filho, eu vou viajar, e a gente acaba entrando numa escravidão, num aprisionamento financeiro. E isso causa, gente, problemas sérios, problemas mentais, psíquicos, depressão, ansiedade. E isso não é bom, porque a gente se autodestrói. Então é fundamental a gente estar aqui nesse momento para fazer oficialmente o lançamento do NAS, Núcleo de Apoio ao Superendividado. Esse núcleo vai começar a funcionar lá na sede do PROCON. É um núcleo que é formado com multiprofissionais. Nós temos ali advogados, psicólogos, contadores, economistas, assistente social, porque o objetivo não é só a renegociação da dívida daquela pessoa superendividada. É um trabalho humanizado, é um trabalho psicológico, é um trabalho que você precisa entender e internalizar a importância de você saber gerir os seus recursos. E nós estamos aqui muito orgulhosos, muito felizes por participar desse trabalho, da gestão do prefeito Davi Almeida, que se preocupa com a vida, com as pessoas, com a qualidade das pessoas, com a qualidade de vida das pessoas. Que o lançamento do NAS e o trabalho do NAS não seja apenas só um trabalho jurídico, mas principalmente um trabalho humanizado, um trabalho de resgate da dignidade das pessoas, para que elas possam voltar, serem inseridas novamente à sociedade de consumo. Porque a gente sabe que uma pessoa endividada, socialmente ela é excluída. Não é verdade? A gente acaba não participando das atividades sociais, não consegue ir para um shopping fazer uma compra, não consegue participar de um evento social, porque você não consegue comprar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se reorganizar. Porque isso é tudo para a gente. Isso dispara outros problemas. Nós temos aqui a presença da doutora Chádia, e a gente sabe, né, Chádia, que um problema de depressão, um problema de ansiedade, isso acarreta o sistema público de saúde. Da mesma forma, a assistência social. Então é isso. Nós estamos muito felizes por lançar o Núcleo de Apoio ao Superendividado. Você que está numa situação de superendividamento, você pode ir lá conosco, na sede do PROCON Manaus, lá na zona norte da cidade, no Shopping Felipe Dal. É agendado, é algo discreto, você está trabalhando dados pessoais seu, você está trabalhando com situação delicada. Então, é um grupo ali preparado para fazer o seu atendimento. É um atendimento com agendamento. E nós vamos estar lá à disposição, principalmente, começando com o pessoal da casa, que são os nossos servidores. Então, as portas estão abertas para recebê-los, para orientá-los e para renegociar. Porque o NAS, o objetivo dele, dentre tantos, é renegociar a dívida que você tem. Não é com um credor, são com todos os credores que você tem. Então, é uma satisfação muito grande, prefeito, essa rede de apoio que a gente trabalha. Nós não trabalhamos juntos.
Todos esses órgãos, eles compõem também o NAS. Então, é uma rede de apoio, é uma rede de trabalho. Isso aqui faz parte do Sistema de Proteção de Defesa do Consumidor. Portanto, amigos, que o NAS não seja somente uma orientação, e não será somente uma orientação. A sua finalidade é tirar você de uma situação de aprisionamento financeiro, resgatar sua dignidade, resgatar a sua qualidade de vida e você voltar realmente a ter uma vida mais tranquila. Porque realmente a questão financeira é algo que nos tira de uma tranquilidade e de uma paz. Então, todos estão convidados para isso. Esse é um momento muito especial. Nós vamos ter aqui 2 palestras muito importantes. Uma da Roberta Veras, falando sobre o despertar financeiro, e do Elton, que é o representante da FEBRABAN, vai falar sobre educação financeira, o endividamento, a qualidade de vida e a importância desse tema. A gente precisa realmente ter isso na nossa cabeça, entender e como fazer para evitar o endividamento. Antes de eu finalizar, eu gostaria muito de registrar aqui e agradecer a presença de todos os nossos colegas secretários, subsecretários, porque essa integração, esse trabalho só está sendo possível também porque nós tivemos um apoio de todos vocês. Obrigada, Sandra, obrigada, Chádia, Camila. Desculpa se eu não falar o nome de todo mundo. Eu sei que vocês são muito importantes nessa engrenagem, nesse trabalho, e isso só foi possível porque vocês estão conosco nesse barco. E a gestão cada vez fica mais forte, porque é um trabalho integrado, as secretarias se ajudam, se comprometem com as ações. Nós temos aí um grande exemplo da revitalização do centro de Manaus. Muitas secretarias ali trabalhando em conjunto, engajadas, e isso é um trabalho de um líder. Isso é o resultado que sai das mãos do prefeito Davi Almeida, que une esforços para atender a população de Manaus. Muito obrigada e aproveite as palestras que vão se seguir. Obrigada a todos. Senhoras e senhores, neste momento, nós teremos a apresentação dos vídeos da NAS e da cartilha guia de dívidas e dúvidas. Pode soltar. Quando as dívidas comprometem as suas necessidades básicas, como moradia, alimentação e saúde, é hora de buscar ajuda. O PROCON Manaus apresenta à população manauara o Núcleo de Apoio ao Superendividado, um espaço especializado para orientar e renegociar dívidas de forma justa e responsável. O nosso objetivo é garantir sua cidadania financeira e restabelecer a dignidade do consumidor. Se você está aflito e superendividado, o PROCON Manaus pode auxiliá-lo no caminho para um recomeço. É a Prefeitura de Manaus garantindo apoio e dignidade ao consumidor. A informação é a melhor ferramenta para proteger o consumidor. O Guia de Dívidas e Dúvidas traz orientações claras sobre serviços bancários, uso consciente do crédito, prevenção a golpes e muito mais. Com linguagem simples, explica como agir em situações comuns do dia a dia e como exercer os seus direitos. A cartilha também apresenta canais de denúncia e os pontos de atendimento do PROCON Manaus, onde pode ser retirada gratuitamente. Mais que um informativo, é um aliado para decisões financeiras seguras. A Prefeitura de Manaus, promovendo educação e responsabilidade no consumo consciente.
Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, o prefeito da cidade de Manaus, Davi Almeida. Bom dia! Rapaz, esse bom dia de gente que está endividada. Quem não está endividado fala mais forte. Bom dia! Só para agora vocês não estão mais endividados. A minha saudação à doutora Onilda Abreu, presidente do Procon Manaus. Minha saudação à doutora Sheila Andrade, promotora de justiça, representa o Ministério Público. Meus cumprimentos ao doutor Cristiano Pinheiro, que representa a Defensoria Pública, defensor público. Meus cumprimentos ao meu parceiro, amigo, vereador Rodinei Ramos, nosso aliado, que nos ajuda a cuidar da cidade de Manaus, nos dando a governabilidade na Câmara Municipal. Meus cumprimentos ao senhor Amaury de Oliva, que é o representante da FEBRABAN, com quem nós aqui firmamos um convênio. Meus cumprimentos ao Reginaldo Souza, que é o representante da OAB, advogado representante da OAB Seccional Amazonas, aqui nesta solenidade. Meus cumprimentos ao doutor Rafael Santos de Assis, delegado de polícia da Delegacia Especializada de Crimes contra o Consumidor. E a senhora Irande Oliveira, que é a responsável pelo NAS. Eu vou dar aqui, eu não tenho muito a falar sobre o assunto tecnicamente. Aqui nós temos a Ordem dos Advogados, nós temos a Defensoria, nós temos a Delegacia do Consumidor, o Ministério Público, a doutora Onilda, que é procuradora de Justiça, que nesse momento está emprestada à Prefeitura, prestando esse fundamental serviço. Ela transformou a questão do Procon Manaus. Inclusive, quando nós adentramos a Prefeitura, assumimos, nós não tínhamos Procon Manaus. Nós criamos e colocamos nas mãos certas a doutora Onilda, mesmo com uma equipe pequena, uma equipe reduzida, tem feito um trabalho que está fazendo a diferença na vida das pessoas na cidade de Manaus com relação às práticas com os consumidores. Então, eu quero aqui parabenizar a doutora Onilda e todos aqueles membros do Procon Manaus que têm ajudado a senhora nesse importante trabalho à frente deste órgão tão importante em defesa dos consumidores. A questão do endividamento, eu fiz questão de vir, porque eu já passei por isso. Quando a senhora perguntou ali, tem alguém devendo? Eu levantei a mão, porque aqui todo mundo deve o cartão de crédito, todo mundo deve uma parcela do carro, todo mundo deve uma parcela da sua casa, todos somos devedores. O que acontece, eu passei por um colapso financeiro. Você imagina, eu vim da periferia. Antes de eu ser deputado, eu era motorista da prefeitura, na verdade do governo do estado. E você ser eleito deputado estadual ganhando um salário mínimo, que era o que eu ganhava na época, é preciso você fazer contas. Porque eu fui aprender, doutor Onilda, que aqui eu garanto a todos vocês, eu aprendi na prática, eu aprendi sofrendo, eu aprendi porque eu passei na carne. Todos aqui, se eu fizer uma pergunta, vão responder da mesma forma. Todos aqui sabem quanto ganham por mês? Todos sabem. Mas se eu fizer a mesma pergunta de uma forma diferente, quase ninguém sabe quanto gasta por mês. E esse é o problema. Esse é o desequilíbrio que acontece na vida das pessoas. Você saber quanto ganha, mas não saber quanto gasta. Você achar que tudo que você vê, você pode adquirir, você pode comprar. Eu hoje já tenho uma situação financeira diferente. Porém, eu só compro o que eu tenho necessidade. Nunca compre por impulso. Nunca adquira aquilo que você não vai usar. Eu vou num lugar, eu faço viagens, porque eu vou comprar uma nova camisa? Se eu já tenho camisa, eu já tenho camisa dessa cor, vou comprar uma da mesma cor? Eu vou comprar uma calça da mesma cor se eu já tenho essa calça?
Eu vou comprar um tênis, eu vou comprar... É isso que nós precisamos, é sobre isso que nós precisamos ter essas orientações e essa educação. E quando você chega ao colapso financeiro, você vai se deparar com situações muito adversas. Pessoas que acabam perdendo suas próprias vidas. Pessoas endividadas, pessoas que o seu convívio familiar vai se perder e não... E eu vou falar aqui, o pessoal está gravando, né? Senão, acho que eu não vou falar o que eu vou falar. Eu não vou falar, mas se alguém me perguntar no particular, eu vou dizer. Ninguém resiste, nenhum relacionamento resiste a uma crise financeira. Porque no final do mês chega a conta de água. Porque no final do mês chega a conta de luz. Chega o momento de você fazer as compras do mês, do rancho, a parcela do carro, a parcela da casa, o dinheiro da gasolina. E se você não tiver uma vida financeira equilibrada, você acaba também, por ser desequilibrado financeiramente, você vai desequilibrar o seu relacionamento, a sua família, as suas relações pessoais, elas vão acabar se perdendo. Eu já cheguei a ouvir áudios que são engraçados, mas é a vida de algumas pessoas. Eu vi um áudio que eu acredito que já todo mundo ouviu, o delegado certamente convive muito com isso, do consumidor. Uma operadora ligou para um cidadão para fazer uma cobrança perguntando pelo Jorge. Aí perguntou, você é o Jorge? Ele disse, não, eu era o Jorge, agora eu sou o Alfredo. Eu troquei meu CPF. O Jorge estava muito endividado. Mas como assim? Vocês já ouviram esse áudio? É engraçado, mas reflete muitas vezes uma situação que as pessoas já não se... Aí é vigário mesmo, aí tem que ser preso, viu, doutor? Isso aí é vigário. Então, dessa forma a gente acaba brincando, mas a gente acaba aprendendo as coisas. E eu acho que aqui todo mundo tem celular, não tem? Eu vou dar um conselho que serviu para mim. Eu saí do colapso financeiro. E eu já era deputado. No meu primeiro mandato, para o meu segundo mandato, eu cheguei ao colapso financeiro. E aí, Arnaldo, você que era controlador, já foi controlador do Estado, da Prefeitura, da União, e agora o controlador é aqui o Alessandro, se você fizer o controle das suas despesas, se você conter as suas despesas, e se você souber quanto é a sua receita, você vai fazer o seu equilíbrio. E aí você vai ter que fazer uma luta pessoal também. É de você não ser impulsivo quando for gastar. Se você fizer esse equilíbrio de saber quando você ganha e quanto você gasta, certamente nós vamos estar vivendo uma situação financeira, de equilíbrio financeiro bem melhor. Eu não sei aqui, não estou falando tecnicamente, mas eu aprendi que o meu cartão de crédito, os meus juros do meu cartão de crédito, que são os juros mais altos que são aplicados no Brasil, eu posso trocar pelo cartão de crédito, pelo cheque especial, que também é muito caro. Mas esse cartão de crédito e esse cheque especial são mais caros do que o consignado. Então você vai fazer a troca de dívidas, para que você possa diminuir esse custo, até você se livrar da dívida completamente. É você trocar juros mais altos por juros mais baixos, é você esticar aqui aquele parcelamento, para que você possa ter o controle da sua vida financeira. E é assim que nós trabalhamos, e é assim que nós estamos fazendo. Meus secretários sabem disso. Olha, nós gastamos mais esse ano do que o ano passado. Eu preciso diminuir essa despesa, porque a minha receita está boa. Se a minha receita está crescendo, a minha despesa não pode crescer desproporcionalmente, porque não adianta eu ter uma despesa, eu ter uma receita. Todo ano nós temos aqui a condição de aumentar o salário de acordo com a inflação e a minha despesa crescer o dobro do que eu estou recebendo de aumento. Eu vou ter um colapso em poucos meses, acredito que em poucos anos. É isso que nós estamos fazendo. E eu quero te parabenizar, doutora Onilda, pela abordagem do tema. Esse tema é muito importante para a sociedade. A senhora falou que 78% dos brasileiros estão endividados. 57% dos casais se separam por causa da questão financeira. E essa sua abordagem é tão importante que aqui a senhora talvez nem perceba. Talvez vocês não perceberam a importância do tema.
Quando a senhora colocou esse tema lá no grupo dos secretários, nós temos a maioria dos secretários municipais aqui. As duas maiores secretarias estão aqui, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Finanças está aqui presente, a Secretaria de Administração e vários outros secretários, dado a importância desse tema, que às vezes a gente não leva muito a sério, mas a senhora, ao vir para o PROCON, ao instituir o NAS, ao firmar o convênio com a FEBRABAN, nós estamos dando a oportunidade para brasileiros, para amazonenses, para manauaras, que precisam de um auxílio, que precisam de uma orientação. E é isso que a Prefeitura de Manaus está fazendo aqui com todos vocês agora. Que todos possam se consultar, que todos possam refletir e que todos possam fazer a sua conta pessoal. Não gaste mais do que você ganha. Esse é o segredo. Bom dia a todos. Muito obrigado. Nesse momento, desfaz-se a mesa. Vamos dar início à coletiva de imprensa e em seguida... O verão começou e as obras de recuperação asfáltica estão sendo reforçadas em todas as zonas da cidade. Com o plano de verão, a Prefeitura está trabalhando na revitalização de ruas e avenidas, melhorando a mobilidade e a segurança no trânsito. Plano de verão é mais dignidade e mais qualidade de vida para você. Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. Aqui tem sabor da Amazônia, Guaraná raiz que emociona. O paladar tem sabor tradicional. O Guaraná do Amazonas é magistral. Na mesa da família no calor do verão. Com 80 anos de tradição, é o sabor que conquista o coração. No lanche, no almoço e no jantar, tudo fica mais gostoso quando o magistral é o Guaraná. Magistral e Magistral Gold, o Guaraná do Amazonas.